Voltamos com o terceiro e último bloco com o Rodrigo Constantino, autor desse livro aqui, Pensadores da Liberdade, lançado no fim do ano passado. Bom, Rodrigo, antes de a gente falar do seu livro, você foi aí para os Estados Unidos em 2015, governo Obama, passou por todo o governo Trump e agora está com o Biden. Que tal um ou outro a comparação? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Eu já estudava bastante política americana de longe, né? Aqui eu vivi em loco essa experiência, principalmente dos 4 anos do Trump, o que me serviu muito como experiência para ver a postura dos críticos que passaram a ser não adversários políticos, mas inimigos mortais de um presidente eleito, né? E eles adotaram uma postura de tudo ou nada, de vale tudo para derrubá-lo. E aí eu falo especificamente da imprensa, né? Eu vi muito isso aqui. E isso me deu algum tipo de vantagem, talvez, né, para entender o que estava acontecendo no Brasil com a vitória do Bolsonaro. Então, acho que serviu para isso. Aqui é o seguinte, as instituições são fortes. Elas estão sendo colocadas em xeque há algum tempo. Eu identifico uma radicalização do Partido Democrata e uma reação populista, nacionalista dos republicanos, né? E tudo isso não é muito saudável. Tem a ver com a ascensão das redes sociais, é um fenômeno meio que do mundo inteiro. O Brexit no Reino Unido, tudo isso, né? Mas aqui resistiu bem, apesar dos pesares, né? O Partido Democrata aprovou 2 impeachments que não deveria ter aprovado, com base em fumaça, testou os limites das instituições, houve mistura de Estado e governo, tentaram... A mídia virou um partido de oposição, sacrificando sua independência jornalística, tentaram produzir por meio de... até mesmo do FBI, do Comey, investigações feitas sob medida para tentar incriminar o presidente, tudo isso é antirrepublicano, né? Mas no fim do dia, no frigir dos ovos, as instituições resistem, né? Eu acho que existe uma visão de país, de nação aqui nos Estados Unidos muito bem estabelecida e que essas ideologias tentam minar. Agora mesmo tem essa coisa do projeto 1619, essa coisa da teoria crítica de raça, essas coisas que eles tentam cuspir no legado da América. Não, a trajetória dos Estados Unidos não é uma trajetória de sentir orgulho, é uma trajetória de olhar com vergonha e pedir desculpas. Isso não é verdade. Toda trajetória é imperfeita. Toda família, quando você olha de perto com uma lupa, tem vários problemas. Daí você não reconhecer os inúmeros acertos, os méritos, as virtudes de um modelo tão bem sucedido em termos relativos, como é o caso da América, eu acho que vai uma longa distância. Então estão tentando cuspir nesse legado. Não acho que vão conseguir. Eu acho que aqui, mesmo democratas, quando chega a hora ali, veja que, enquanto conversamos, o Andrew Cuomo, governador de Nova York, anunciou a renúncia. Por quê? Nossa. Eu gostaria que fosse pela péssima gestão, né, na pandemia, que foi enaltecida ali pela mídia, até ele era tido como um potencial substituto do Biden nas primárias, né? Mas é por causa de assédio. Então, veja que há os princípios ainda, né? Os democratas apostaram num cavalo, o cavalo se mostrou muito aquém das expectativas e fica pelo caminho, né? Então, há uma preocupação com valores éticos ainda, né? E isso vai manter alguma coesão no tecido social da América, quero crer. Uma curiosidade para quem está assistindo a gente é que aí nos Estados Unidos, o Republicanos, que é um partido de direita, tem o vermelho como a sua cor característica, os democratas, que são de esquerda, é azul, e o termo liberal é associado à esquerda aí, né? Isso mesmo, exatamente. Essa coisa do liberal começou mais ou menos na década de 30, quando teve lá o New Deal, né, do Roosevelt, e ali depois teve a grande sociedade do Lyndon Johnson, e aí eles começaram a falar que eram liberals, né, mas era um liberalismo já totalmente deturpado do ponto de vista do liberalismo clássico. Era um liberalismo que atribuía um papel muito mais ativista para o Estado, né, e hoje, quando se fala em liberal nos Estados Unidos, se associa a essa visão mais progressista, que enxerga como locomotiva do progresso e da justiça social o governo. Agora vamos falar do seu livro, né, o Pensadores da Liberdade, um trabalho de 20 anos aí de leitura e pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi trabalhar nesse livro, como é que foi fazer esse livro.
Foi muito legal, né? Porque, como você diz, é o resultado de muito tempo de estudo e pesquisa. Eu tive que filtrar para 20 nomes, e aí é sempre aquela escolha, né? Eu lembro sempre do Churchill, quando atribuído a ele uma frase brilhante, como era seu estilo, né? Que ele pede desculpas no começo da missiva, que ele diz, eu peço desculpas pela longa carta que eu não tive tempo de escrever uma menor, né? Então, assim, quando você tem que filtrar 20 nomes de tudo que você leu, de tudo que você foi influenciado, isso já é difícil, porque sua vontade natural é escrever sobre 100 nomes, pelo menos. Então, já tive que fazer um trabalho de filtrar, e isso é sempre arbitrário, é sempre subjetivo. Então, eu quis manter nomes clássicos e nomes contemporâneos, eu quis manter alguns com viés mais liberal e outros com viés mais conservador, alguns com uma pegada mais religiosa e outros ateus ou seculares, para fazer essa combinação interessante de uma trajetória, de um debate contínuo, de uma conversação contínua. E o trabalho do livro foi um trabalho de preparo para o curso que eu fiz. Eu fiz um curso homônimo, né, Os Pensadores da Liberdade, que teve mais de 1.200 alunos, né, interessados, que pagaram para fazer o curso, e o material que eu preparei para esse curso foi a base do livro, né? Então, assim, para mim, esse livro é o meu xodó. O meu best-seller é o Esquerda Caviar, o Confissões de um Ex-Libertário, que é o anterior a esse, é um livro que eu sou muito grato por ter escrito, porque aquilo é uma lavagem de roupa suja em praça pública. É o livro mais confessional, né? É o livro onde eu volto a textos meus, rebatendo-os, mostrando o novo Rodrigo, né, que eu quero crer mais maduro, mas isso o público vai julgar, né? Então eu acho que é uma conversa do Rodrigo com o Rodrigo. E acho que isso é interessante porque não é trivial você se abrir em público para puxar lá atrás textos dos quais você não se orgulha mais tanto hoje. Então é um livro que eu tenho muito carinho, mas esse é o meu livro mais completo, mais denso do ponto de vista de acúmulo de leitura, né, de preparo, e com uma linguagem acessível. Então eu tenho muito, muito prazer em ter escrito esse livro aí, esse tijolão aí. E como você falou, uma linguagem muito didática, né? Qualquer pessoa que nunca mergulhou nesses autores que você cita, leu qualquer livro deles, consegue entender perfeitamente as teorias, os pensamentos deles, né? Eu queria que você respondesse... Mas não é por acaso, né? Não é por acaso, é porque, olha só, tá nesse livro aí Karl Popper, tá nesse livro aí Thomas Sowell, Isaiah Berlin. Esses pensadores, eles eram muito críticos a essa linguagem enfadonha, a essa coisa que simulava uma erudição profunda e que, na verdade, não tinha, quando você espremia, não tinha muito conteúdo. Então, eles tinham muito cuidado de se comunicar, né, de maneira inteligível. E eu absorvi muito isso, né? Então, não é por acaso. E você tem alguma preferência desses 20? Tem algum que você é mais admirador? Olha, eu já mencionei um nome aqui que está vivo, então eu vou prestar homenagem aos vivos, né? Eu sou muito fã do Jordan Peterson, que está vivo, mas o Thomas Sowell, ele mereceria um prêmio. Assim, que pensador, né? Eu li livros dele de economia, de questões raciais, que ele era muito cobrado por motivos óbvios, porém nem tão óbvios assim. Ele reclamava disso às vezes. Por ele ser negro, todo mundo achava que ele tinha que ficar falando disso, mas ele falou, eu sou economista, né? Economista formado com doutorado em Chicago. Os professores eram Milton Friedman, George Stigler, e ele tem uma grande contribuição sobre isso. O livro dele mais técnico de economia foi comparado por alguns do ramo como um livro tipo Hayek, que era um grande pensador austríaco, então, prêmio Nobel. Então, assim, o Thomas Sowell se sustenta como economista, mas ele era cobrado pela questão racial e entregou uma enorme contribuição nessa área também, com vários livros, e na questão cultural. Ele tem vários livros sobre a filosofia do pensamento político, né, e a trajetória, e muitas contribuições. Então, eu sou fã do Thomas Sowell. A gente está quase caminhando para o fim do nosso programa. Eu assisto sempre às suas lives, que antes eram segundas, quartas e sextas, e depois você cortou a sexta, ficou só segunda e quarta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que você cita muito, você mesmo fala, quem foi que mudou? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
todos mudam com o tempo, com as experiências, e isso é natural. O meu livro Confissões de um Ex-Libertário é um livro sobre minha mudança. Só que o problema dessa questão aí que você traz é que eu passei a ser atacado pelos meus críticos, detratores, né, como alguém que teria mudado do ponto de vista político por conveniência ou principalmente por dinheiro, que eu seria um vendido. E isso é uma acusação muito grave a ser feita a qualquer um, né? Então, a pergunta provocativa que eu faço nessas lives é exatamente isso. Olha, eu estou mostrando aqui uma coerência. Eu continuo denunciando os mesmos adversários à esquerda, eu continuo defendendo os mesmos princípios, né? Por uma questão de estratégia ou de tática, eu posso entender que o Bolsonaro, com todas as suas imperfeições, ele seja aquilo que temos no momento contra uma esquerda ávida pela retomada do poder. Agora, isso não quer dizer que eu sou, por exemplo, um bolsonarista, como eles dizem. Eu tenho várias críticas ao Bolsonaro. Agora, quem mudou? Quem está do lado do PT e do Ciro Gomes hoje em dia? Quem está detonando Paulo Guedes? Quem está traindo toda a base eleitoral? Quem virou político, no caso? Não fui eu, né? Eu estou na mesma. Eu tenho a minha coerência. Então, essa provocação do quem mudou é uma resposta aos inimigos que muitas vezes usam aquela tática leninista. Eles atacam diante de um espelho, né? Eles mudaram e mudaram muito, e não foi até onde a vista alcança por qualquer motivo nobre. E você analisaria o Bolsonaro como uma espécie de um herói trágico? Isso é um ponto muito interessante, porque o livro que eu li sobre o Trump, chamado exatamente The Case for Trump, né, a defesa do Trump, pelo historiador militar Victor Davis Hanson, que é alguém que eu admiro muito e já conheço há longa data, né, é um pensador de mão cheia, professor na Califórnia. Ele mexeu muito comigo esse livro, porque ele traz essa ideia do herói trágico, bebendo desde os gregos, né? E a comparação que eu passei a fazer é de uma cidadezinha pacata tomada por bandoleiros. O sujeito que vai enfrentar esses bandoleiros não é o xerife acostumado a apartar a briga de adolescente na cidadezinha, né? Ou tirar gato da árvore. Então, o cara da CIA que está infiltrado na Al-Qaeda ou no ISIS, esse cara é meio maluco. Eu não estaria lá. O policial que sobe morro para enfrentar traficante, ganhando um salário baixo, com mau treinamento e equipamento capenga, ele ou é muito herói e corajoso, ou ele é um pouquinho desajustado. Então, é aquela tese de que o cara só não está do lado errado por algum acidente do destino, por algum milagre. Então, essa figura do herói trágico ela é fascinante, porque faz a gente lembrar que para enfrentar o Zé Dirceu, não vai ser um purinho com fala mansa, com a postura de um João Amoedo, né? O jogo é sujo, o jogo ele tem canelada, ele tem gente fazendo de tudo para implodir as regras do jogo. Então, de novo, né? Esse livro foi um marco para eu começar a pensar o seguinte: acho que eu estou sendo muito purista, ingênuo em algumas críticas que eu faço excessivas ao Bolsonaro. Vamos entender o fenômeno de uma forma um pouquinho mais realista e distante, né? E essa ideia do herói trágico ela é muito válida para a análise de si. Você já foi convidado a entrar para a política? Já, muitas vezes, inclusive pelo João Amoedo, para o Partido Novo. Nunca quis, nunca tive interesse, e agradeço que, principalmente no Novo, eu não tenha aceitado, mas eu não tenho nenhum interesse em ir para a política, não tenho nenhum interesse. Cada um no seu quadrado, não demonizo políticos, acho que é importante ter gente séria que tenta fazer a mudança pelo lado de lá, que inclusive é o último estágio, mas eu acho que nós temos que atuar no campo das ideias, no campo da formação das ideias, que são os intelectuais, os pensadores, na divulgação das ideias, que é o meu papel. Eu mastigo o que o Thomas Sowell pensou e entrego o Thomas Sowell mastigado para um público maior, né? E aí esse público vai sair dali o ativista, o militante, vai sair ali o engajado, não sei o quê, e o político vai ser a última etapa. É uma caixa de ressonância dessas ideias. Então, é um time de futebol atuando para melhorar
e mudar o país na direção certa, endireitar um pouco o Brasil. Então, cada um no seu quadrado. Minha vocação não é ser político, meu perfil não é esse, e acho que eu não duraria muito tempo lá dentro. Para a gente encerrar agora, a última pergunta mesmo. Você citou o Amoedo aí. A turma do Novo, principalmente o Amoedo, foi a sua maior decepção nesse cenário político que a gente vê hoje no Brasil? Sim, e olha que é um cenário difícil, porque eu apoiei muito a turma do MBL, muito. Escrevi orelha de livro, fiz palestras, divulguei, né? E hoje eu vejo o MBL como um movimento oportunista e não tem nenhum resquício de doutrina ideológica. Não dá para dizer nem que eles são de esquerda. É um movimento oportunista, né? O Partido Novo não tinha um DNA ideológico. Eu fui lá para ajudá-los nisso. Eu participei das reuniões Petit Comitê no início para dar uma cara mais doutrinária a eles, explicar o que era o liberalismo, né? Era um partido de engenheiros querendo consertar problemas, né? Só que o João se mostrou também alguém muito, muito oportunista nessa postura dele. O partido tem gente boa, né? Eu olho o deputado como Marcel Van Hatten, acho que é alguém sério, tentando fazer o melhor. Mas eu acrescentaria aí também, viu? Por isso que eu digo que o concurso é de feiura e é acirrada a Sim. disputa. Eu acrescentaria os meus pares na mídia. Meus pares na mídia. Eu vi muita gente com uma mudança, com uma guinada de comportamento inexplicável. Inexplicável. Tá certo, Rodrigo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns pelo livro. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.